E aí, galera, nosso terceiro vídeo sobre imperialismo. Nós trabalhamos os conceitos de segunda revolução industrial e imperialismo. Nós trabalhamos o imperialismo na África e agora o imperialismo na Ásia, ok? Prestem atenção, meus queridos. Esse é o mapa da Ásia e de parte da Oceania. Observem o domínio inglês sobre os Emirados Árabes, sobre a Índia, Austrália. Observe também o domínio holandês na Indonésia, o domínio francês na Indochina, que vocês chamam de Vietnã. E observem que onde tem essas linhas pontilhadas, que está no mapa aí do material de vocês, essas linhas pontilhadas nada mais são que o quê? Nada mais são que zonas de influência. Observem como a China está toda retalhada em zonas de influência, especialmente de quem? Zonas de influência especialmente inglesas, ok? Continuando. O imperialismo na Ásia. Temos grandes eventos também. Primeiro evento, a Índia. Durante toda a Idade Moderna, do século XVI ao século XVIII, a Índia era autossuficiente. Não comprava nada da Europa, apenas vendia especiarias. Por isso que sua balança comercial era sempre favorável. A prata só entrava na Índia. Contudo, a Revolução Industrial do século XVIII inverteu essa relação. O tecido de algodão barato inglês inundou o mercado indiano, destruindo a tradicional indústria têxtil da Índia. O tecido de algodão era muito barato e as fábricas de tecido indiana, que ainda não eram mecanizadas, não tinham como concorrer com a indústria mecanizada inglesa. As fábricas faliram e os fornecedores de matéria-prima também faliram. As fábricas indianas foram compradas pelos ingleses e fechadas. As fazendas indianas foram compradas pelos ingleses e passaram a produzir matéria-prima. Observem como a situação se inverteu. Agora, a Índia produz matéria-prima para a indústria inglesa e os indianos compram o tecido industrial inglês de algodão. Observem como a balança comercial se torna agora favorável para os ingleses, para a Europa. As terras que antes produziam alimento, agora estão na mão dos ingleses, produzindo matéria-prima, algodão. Os ingleses, então, aumentam a produção de algodão e param de produzir alimento, gerando grandes anos de fome na Índia. Em 1857, morreram aproximadamente 17 milhões de indianos. De quê, meus queridos? De fome. Isso é imperialismo, meus queridos. Isso é imperialismo. A fome na Índia vai motivar uma grande revolta, a revolta dos cipaios. Cipaios eram soldados indianos que foram treinados pelos ingleses para proteger as propriedades inglesas. Só que esses soldados hindus e muçulmanos se rebelam contra o domínio econômico inglês. Então acontece a grande revolta dos cipaios, a grande guerra dos cipaios, que dura 2 anos. Os cipaios, os indianos, muçulmanos e hindus, foram derrotados. E a Inglaterra sai vitoriosa. A Inglaterra, então, vai transformar a Índia em uma colônia formal, um protetorado. A partir de agora, a Índia vai ser governada por um vice-rei inglês. Preste atenção no detalhe. Inicia-se a dominação econômica e depois a dominação econômica se torna também dominação política. É muito importante vocês entenderem essa dinâmica do caso indiano. O caso chinês, um pouco mais complexo, segue um padrão semelhante de dominação econômica
exclusivamente. Entendam, durante toda a Idade Moderna, a China era autossuficiente. Mas o que atraiu a Europa para a China? O extenso mercado consumidor. A China, sozinha, tinha mais população que toda a Europa junta. A Europa tinha 490 milhões de habitantes. A China tinha mais de 500 milhões de habitantes. Só que nenhum produto europeu era vendido dentro da China. Quem conseguisse entrar no mercado consumidor chinês se tornaria o quê? Milionário. Presta atenção. Qual era o produto que seria introduzido pelos ingleses e que teve sucesso no mercado chinês? O ópio. O ópio já era conhecido pelos chineses como uma droga utilizada em rituais religiosos. Contudo, o ópio passou a ser produzido na Índia e vendido na China de forma barata e em larga escala. A balança comercial, que sempre foi favorável aos chineses, se inverte. O que acontece? Os chineses passam a comprar o ópio em larga escala, se endividando com os ingleses e até mesmo vendendo as suas manufaturas e as suas terras para a Inglaterra, para os ingleses. O imperador da China, então, proíbe a venda de ópio e joga as caixas de chá, e joga as caixas de ópio no mar. Meus queridos, a Inglaterra, então, exige indenização e livre comércio. E caso não recebesse isso, haveria guerra. Acontece, então, a Grande Guerra do Ópio, porque o imperador não aceita o livre comércio com os ingleses, nem pagar indenização para eles. A Guerra do Ópio, existiram, na verdade, várias guerras do ópio, mas a primeira, para nós, é a mais importante. A Guerra do Ópio, de 39 a 42, marca uma guerra entre Inglaterra e China. Os navios chineses de madeira não tiveram chance contra os navios de guerra da Inglaterra, já navios a vapor e encouraçados, isto é, feitos de metal, feitos de aço. Os chineses são obrigados a assinar um tratado extremamente humilhante, o Tratado de Nanquim, em 1842. O Tratado de Nanquim obrigava a China a abrir 5 portos ao livre comércio. Qualquer país do Ocidente poderia fazer livre comércio com a China. Então, a China vai ser inundada por produtos britânicos, franceses e também incluía nesse ponto aqui o Japão. É importante falar sobre isso. Uma indenização gigantesca, impagável para a época. E Hong Kong, um dos principais portos do Sudeste Asiático, seria entregue à Inglaterra. Hong Kong, então, seria colônia formal, um protetorado inglês. Hong Kong seria colônia formal dos ingleses, a cidade de Hong Kong. Então observe que a China entra para o domínio econômico, um colonialismo informal, uma dominação indireta, uma dominação econômica. Contudo, Hong Kong está em dominação política, dominação direta. Isso marca grande parte dos conflitos entre Hong Kong e a China atualmente. Desde 1999, Hong Kong volta para o domínio chinês. Desde 1999, Hong Kong volta para o domínio chinês. E aí você tem um partido comunista chinês tendo que lidar com um governo parlamentar em Hong Kong. Depois, nós tivemos a Guerra dos Boxers, entre 1899 e 1900. Uma série de revoltas que tinham como característica serem revoltas nacionalistas e xenofóbicas. O objetivo, expulsar o domínio estrangeiro ocidental, o domínio também do Japão, sobre a economia chinesa. Deu certo, meus queridos?
Não. A revolta dos Boxers foi combatida por franceses, ingleses e alemães. E a revolta dos Boxers aumenta a dominação europeia sobre a China, obrigando os chineses a abrirem mais 7 portos ao livre comércio. Essa charge já caiu em muitos vestibulares. Observem que aqui está o imperador chinês desesperado. Aqui estão alegorias, representações das potências europeias. A rainha da Inglaterra representando o imperialismo inglês, o Kaiser representando o domínio alemão, o czar, a mulher representando a liberdade francesa e o samurai representando o Japão. A China está sendo retalhada. Retalhada em quê, meus queridos? Retalhada em áreas de influência, ok? Lembrando então que a China não é colônia formal. A China é uma dominação indireta, uma dominação econômica, um colonialismo informal. A única área de dominação formal vai ser qual? Hong Kong, de domínio inglês. Vamos falar sobre o Japão. O Japão estava isolado do resto do mundo. Durante 3 séculos, o Japão permaneceu isolado. E eles viviam um regime político chamado shogunato. O shogunato é uma ditadura militar da nobreza sobre o Japão. Uma espécie de domínio feudal. O shogun era um samurai mais poderoso que representava a liderança política do Japão. Abaixo dele estavam os daimyos, uma nobreza feudal proprietária de terras que explorava os camponeses por meio da cobrança de impostos na forma de trabalho e na forma de produção. Quem garantia o domínio dos daimyos era uma casta de guerreiros, que são os samurais. Os samurais eram a casta de guerreiros a serviço dos daimyos. Os 3 séculos de isolamento do Japão foram quebrados pela esquadra norte-americana, também chamada de Esquadra Negra do Almirante Perry. Eles exigiam que a abertura do Japão para o Ocidente. O Japão deveria abrir seus portos economicamente para o livre comércio com os europeus. O Japão estava isolado há muito tempo, não tinha tecnologia militar para enfrentar a marinha norte-americana. Então, o shogun, esse senhor feudal mais poderoso, aceita a dominação estrangeira. O que acontece é que junto com os produtos ocidentais também entraram a cultura, os costumes do Ocidente. E isso leva a uma reação nacionalista. Os japoneses temiam que se repetisse com eles o que aconteceu na China. Essa reação nacionalista tirou o poder do shogun e reestabeleceu o poder na mão do imperador que estava fora do governo do Japão há muitos séculos. O imperador era uma figura religiosa, um sumo sacerdote. A partir de agora, os nobres tiram o poder, os daimyos, os nobres, tiram o poder do shogun e transferem o poder para o imperador. E o imperador, então, faz a restauração Meiji ou a Revolução Meiji, em 1868. Uma modernização conservadora. Como assim? Eles vão mudar a tecnologia do país, vão mudar a economia do país, sem mudar a estrutura social. Um exemplo, o imperador vai industrializar o Japão. Os samurais, os daimyos, se unem em grandes empresas chamadas zaibatsus. Eles continuam sendo elite. E os camponeses vão para a cidade se tornarem operários.
Eles continuam sendo a classe produtora, a classe trabalhadora. O imperador adota o modelo da monarquia parlamentar europeia, só que um modelo autoritário. O imperador também adota alguns elementos como o sistema de correios europeu. Então, a ideia era qual? Absorver de forma seletiva e controlada a tecnologia, o pensamento europeu, mas mantendo a predominância do que, meus queridos? Mantendo a predominância da cultura oriental japonesa, ok? Então, aceita-se a tecnologia ocidental, mas mantém-se a cultura oriental. Aceita-se a tecnologia ocidental, mas mantém-se a cultura oriental predominante, ok? Um exemplo de como o Japão se modernizou. Num curto espaço de tempo, o Japão era uma potência econômica e inicia um comportamento imperialista. Observem que o Japão seria vítima de um imperialismo e depois o Japão se torna o quê? Uma potência dominadora, uma potência imperialista. Disputando a ilha de Sakhalina, no Oceano Pacífico. Os japoneses vencem os russos na guerra russo-japonesa. Então observem, meus queridos, observem como o Japão inicia um comportamento imperialista. O comportamento imperialista só vai ser parado na Segunda Guerra Mundial com a derrota do Japão para as tropas norte-americanas. Galera, finalizamos aqui o imperialismo na Ásia. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, até o próximo vídeo.